No vídeo de hoje do canal do Nicola você vai saber quanto o Palmeiras gastou com o seu novo reforço, volante contratado do futebol dinamarquês. Informação importante no São Paulo, 14 atletas já foram negociados, o último deles com destino a Portugal. Preciso falar também sobre o Corinthians, com novidades envolvendo atletas sugeridos e volta de Rodrigo Carro. Para completar, Arthur Cabral na mira do Botafogo, o Flamengo de longe como um clube mais procurado no Google entre os times de futebol no Brasil. Tem informação importante sobre Tiquinho Soares no Santos, reforço pretendido e não contratado pelo Vasco, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação sobre Felipe Melo, que anunciou nas últimas horas sua aposentadoria, volante de 41 anos de idade, que não teve o contrato renovado no Fluminense ao fim da temporada passada. Já o Novo Horizontino contratou Matheus Friso, jogador que teve grande destaque pelo Curitiba na temporada passada, onde estava por empréstimo. Novo Horizontino acabou ganhando uma disputa com outros clubes da Série B pelo jogador. Já o Pacaembu vai reabrir suas portas nesse sábado para ser a final da Copa São Paulo de Juniores, confronto entre São Paulo e Corinthians. Mais de 800 milhões de reais investidos. Pacaembu que a partir de agora passa a ter os name rights do Mercado Livre. Bora falar agora sobre demissões no Internacional. Ao longo da semana, o Colorado demitiu cerca de 50 funcionários, dos mais variados escalões e também das mais diversas pastas. Tudo para tentar equacionar contas, reduzir custos e diminuir prejuízos. O Inter ainda bate na tecla de que perdeu cerca de 90 milhões de reais com as enchentes que atingiram o estado na temporada passada. Por conta da dificuldade de colocar o caixa em ordem, Colorado também não tem assumido ou cumprido com alguns dos compromissos assumidos. Entre eles, por exemplo, a da compra do Thiago Maia junto ao Flamengo. O Inter não pagou nada dos 4 milhões de euros combinados. Tem também uma pendência com o Cruzeiro pela aquisição de Wesley, entre outros problemas. No fim do ano passado, o presidente do Inter tentou aprovar no Conselho Deliberativo um projeto de debentures que captaria até 200 milhões de reais, mas não houve aprovação. Diante desse cenário, o Inter vai precisar diminuir custos, demitindo pessoas, primeiro de outros departamentos, depois certamente no futebol. Hora de falar sobre o Vasco e uma tentativa frustrada de contratação, mais uma, agora na Premier League. O Pedrosa, que cobre o Vasco, contou que o clube passou semanas negociando em sigilo com Ramon Sosa, atacante argentino que se destacou no Tajeres e foi negociado com o Nottingham Forest. Por lá ele não tem conseguido destaque, não se tornou peça importante e a saída dele nem parece ser algo mais complicado, mas mesmo depois de procurado por Vasco, Boca Juniors e Cruz Azul, o Sosa decidiu permanecer na Europa. Ele não pretende voltar ao futebol da América do Sul. A ideia é se provar no exterior. Diante desse cenário, dá para descartar qualquer tipo de negociação, por mais que o Vasco tenha insistido bastante nas últimas semanas. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, mais atletas de saída. Serginho recebeu proposta de um time da segunda divisão turca, trata-se do Fatih Karagümrük, imagino que seja assim que se pronuncie, negociação praticamente sacramentada para que ele saia sem deixar qualquer receita para o Vasco. A ideia do Cruz Maltino é negociar cerca de 9 atletas para diminuir sua folha salarial e ter grana para fazer novos investimentos. Outro que poderia ter saído foi Zé Gabriel. O Criciúma fez uma consulta, mas se assustou com as cifras pagas pelo Vasco ao volante. Hora de falar sobre Tiquinho Soares, enfim anunciado como novo reforço do Santos. O anúncio aconteceu na tarde dessa sexta-feira, depois de uma longa novela. Nos últimos dias, o pessoal que cobre o Santos contou que o que pegava em relação a esse anúncio tinha a ver com o Jair no Botafogo. Só para lembrar, o Jair foi comprado pelo Botafogo por 12 milhões de euros fixos, 2 milhões de euros em bônus, além do repasse de Tiquinho Soares. Só que o Botafogo desconfia da capacidade física do Jair, de um problema específico no joelho.
e o Jair está servindo a seleção no Sul-Americano Sub-20. Até por isso, existe o risco de o Tiquinho só poder ser utilizado ao fim do Campeonato Sul-Americano, que pode levar cerca de um mês. O negócio foi, felizmente para o torcedor santista, resolvido. O Tiquinho foi aprovado nos exames e anunciado na tarde desta sexta-feira. Operação que gira na casa de 1,5 milhão de euros é quanto estima-se que o Botafogo abriu mão para incluir nesse negócio do Jair. Contrato do Tiquinho com o Santos até dezembro de 2027. Tenho certeza que chega para fazer muitos gols. Excelente opção do Peixe para o restante da temporada. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir informação importante. Jorginho, que negociou nas últimas semanas com Palmeiras e Flamengo, também foi sugerido para o Corinthians. Esse oferecimento aconteceu quase que simultaneamente a Palmeiras e Flamengo na virada do ano, mas no Corinthians, a avaliação de que o volante de 33 anos de idade, que quer ganhar mais de 3 milhões de reais por mês para voltar ao futebol brasileiro, esse nome não agradaria. Até por isso, o Corinthians logo de cara descartou a informação sobre a sugestão, o oferecimento do Jorginho ao Timão. Foi divulgada na tarde dessa sexta-feira pelo Samir Carvalho. Só para lembrar que o Jorginho também foi sugerido ao Palmeiras. O Verdão quis buscar um pouco mais de informações, mas se espantou com a pedida salarial. O Flamengo ainda estabeleceu mais negociações, foi adiante nas tratativas, mas acabou meio que desistindo do acordo. E isso passa também pela percepção dos dirigentes do Fla de que o Jorginho está usando os times brasileiros para tentar meio que forçar o Arsenal a oferecer um novo contrato. E ele já conseguiu a possibilidade de prorrogação do seu vínculo por mais um ano. O atual contrato se encerra em junho e o Arsenal sinalizou com mais um ano de contrato, ou seja, até junho de 2026, com a manutenção do atual salário. Ele ganha por lá 3 milhões e 200 mil reais por mês. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma informação curiosa. Rubro-negro é, de longe, o clube mais pesquisado do país no Google em grande parte dos estados brasileiros. O Google divulgou essa pesquisa que aponta que somente em 7 estados do país o Flamengo não é o primeiro colocado nas buscas do próprio Google. Esses estados são o estado de São Paulo, em que o Corinthians é o primeiro com 41%, Mato Grosso do Sul, em que o Corinthians é o primeiro com 30%, Paraná, em que o Corinthians é o primeiro com 28%, Rio Grande do Sul, onde o Grêmio é o primeiro com 48%, Pernambuco, onde o Sport é o primeiro com 38%, e a Bahia, onde o Bahia é o primeiro com 31%. Em todos os demais estados, para minha surpresa, até em Santa Catarina, o Flamengo é o recordista de procuras. Rubro-negro, que é tido como o clube mais popular do país, para muitos com mais de 40 milhões de torcedores. Só uma última curiosidade, fui me ater aos números de pesquisas no estado de São Paulo. Corinthians é o primeiro com 41%, Palmeiras aparece em segundo com 26%, o São Paulo é o terceiro com 14%, o Flamengo é o quarto com 10%, 1% à frente do Santos na quinta colocação, com 9% de pesquisas. Para você isso significa alguma coisa? É relevante? Já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Arthur Cabral, centroavante de 26 anos de idade, que já foi especulado em vários clubes do Brasil, passou a ter seu nome vinculado agora ao Botafogo. Matéria do jornal A Bola de Portugal dá conta de que o Botafogo já iniciou tratativas com o Benfica para aquisição do atleta. O negócio por empréstimo está completamente descartado. O Botafogo, sabendo dessa informação, tem negociado com o clube português a compra do jogador. O Benfica, em outros momentos, pedia cerca de 15 a 20 milhões de euros. Foi esse último valor de 20 milhões de euros a grande investida quando da compra do Arthur Cabral junto à Fiorentina. Com a camisa do Benfica, o Arthur Cabral oscila. Até tem feito alguns gols, são 6 em 23 partidas na atual temporada, mas o Arthur Cabral está longe de ser unanimidade. Inclusive, outro dia, jogando contra o Barcelona, ou ficando no banco de reservas contra o Barcelona na Liga dos Campeões, o Arthur Cabral acabou expulso na condição de suplente. Só para completar o noticiário botafoguense, o Fogão já decidiu que não venderá Gregory. O volante que já foi alvo de Al Rayyan, de Palmeiras e de Atlético Mineiro, vai permanecer no clube, pelo menos essa é a decisão de John Textor. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que chegou à 14ª saída de atleta somente na temporada de 2025.
O mais novo jogador a debandar, a deixar o clube é Cauê Alves, zagueiro de 19 anos de idade, que chegou a ser titular em uma das partidas do Tricolor na Copa São Paulo de Juniores. Ele tem um jogo como titular e outro como reserva, novo reforço do Mafra, da segunda divisão do futebol português. O São Paulo liberou o atleta de graça, até porque tinha contrato somente até agosto, mas o Tricolor fica com 40% do valor de uma venda futura, o SCA fica com 10%, o SCA era clube formador do jogador, enquanto o Mafra de Portugal fica com outros 50%. Se o Cauê disputar pelo menos 900 minutos em Portugal, São Paulo tem direito a 300 mil euros como compensação. Só para arrematar o noticiário do São Paulo, contar sobre os outros 13 atletas que também já haviam deixado o clube. Caio Mateus, outro ex-jogador da base, foi para o Curitiba. Matheus Belém, também da base, na Chapecoense. Pedro Vilhena, meio-campista de Cotia, na Ponte Preta. Raí Ramos foi para o Atlético Goianiense. Wellington virou jogador do Southampton. Ramal Lewis foi devolvido ao Newcastle. Rafinha não teve seu contrato renovado e assinou com o Curitiba. Nicão não teve seu vínculo renovado e está desempregado. Michel Araújo e Rodrigo Nestor foram para o Bahia. O Rato foi por Vitória. O Léo Silva e o Galopo também não ficaram vestindo a camisa tricolor. Economia com toda essa galera superior a 4 milhões de reais, eu não estou incluindo os novos reforços do São Paulo, entre eles até aqui Oscar e Enzo Dias. Bora fechar o vídeo para falar quanto é que o Palmeiras gastou com o seu terceiro reforço. O anúncio aconteceu nessa sexta-feira. Emiliano Martinez foi contratado do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e meio de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 44 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 75% dos direitos econômicos desse jogador, que é uruguaio, tem 25 anos de idade e assina contrato até dezembro de 2029. Importante registrar a escadinha nos valores desse atleta, que pertencia ao Nacional do Uruguai e havia sido comprado pelo Red Bull Bragantino em 2021 por 3 milhões e 800 mil dólares. Pouco tempo depois, em 2022, foi para o Midland, da Dinamarca, por 5 milhões e 600 mil dólares, agora é comprado por 7 milhões e meio de dólares. Jogador que, na passagem pelo Red Bull em 2021, foi só discreto, 13 partidas em campo. Dá para dizer que ele não tem o mesmo nível A dos dois primeiros reforços do Palmeiras, do Facundo Torres, adquirido do futebol dos Estados Unidos, e também do Paulinho, comprado do Atlético Mineiro. De qualquer forma, já são 231 milhões de reais com reforços do Palmeiras para 2025. Estou me referindo aos 44 milhões do Emiliano Martinez, aos 72 milhões do Facundo Torres e aos 115 milhões de reais do Paulinho. Você acha boa a janela de transferências ao Alviverde? Use espaço para comentário, deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!